Bom, economia política internacional é conhecida como uma disciplina que teria nascido nos anos 70. Né? É uma autora chamada Susan Strange, né? Ela vai escrever um artigo chamado, a tradução do título do artigo, Economia Internacional e Relações Internacionais, um caso de negligência mútua. Né? O artigo vai ser publicado na revista International Affairs, em 70, onde a Susan Strange vai dizer o seguinte: olha, tem aí o principal tema na época era a crise do sistema monetário e financeiro internacional, porque os Estados Unidos tinham declarado unilateralmente que o dólar não seria mais conversível a ouro e jogou o sistema numa crise. Então, tinham discussões sobre o possível declínio da hegemonia americana, a crise do sistema, discussões desse tipo. E ela vai afirmar o seguinte: olha, os economistas estão olhando só pelo ângulo econômico, e o pessoal da política internacional, das relações internacionais, está olhando só pelo ângulo político. Né? E, na verdade, não se pode ter uma análise, uma visão adequada desse fenômeno, dos fenômenos que estão acontecendo no sistema internacional, se for separado economia de política. Então, na visão dela, economia e política devem ser analisadas de forma conjunta e não de forma separada. Então, não se pode separar economia internacional de política internacional, não se pode separar poder e riqueza em uma análise. Então, ela prega a necessidade dos analistas e dos autores, dos pensadores, fazerem análises mais amplas, né? Ou mais interdisciplinares, juntando economia e política, poder e riqueza. Né? Mas, na verdade, o que ela está pedindo, né, é algo que já acontecia antes. Né? No caso do que a gente conhece como pensamento econômico, os autores originais da economia política internacional, até mesmo antes o mercantilismo, a escola mercantilista, sempre tiveram a questão do poder e da política como elemento central na hora de fazer análise econômica. Né? E isso acabou se perdendo no fim do século XIX, e depois a economia foi se segmentando somente para o tema econômico, ficou muito mais voltada para o business, para a economia, para modelos abstratos, né? Que não explicam a realidade em nada, né? Mas que supostamente buscariam explicar a realidade de forma científica, até fazer previsões futuras. Então, na verdade, o que ela está pregando é algo que outros autores anteriores, né, já tinham essa abordagem, não só da economia, mas da ciência política. Se nós formos ler o Maquiavel, o Hobbes, não com o olhar dos manuais de ciência política, né, mas ler a sua obra de forma ampla, nós vamos ver que tem uma visão ali interdisciplinar. Os autores, até o século XIX, os autores de ciências sociais, eram muito interdisciplinares. Não separavam a economia de política, englobavam história, geografia nas suas análises. Então, esse fenômeno da segmentação das ciências sociais é um fenômeno que vai acontecendo mais no século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. E essa segmentação vai criando disciplinas que têm ângulos cegos, que não têm capacidade de uma abordagem ampla, interdisciplinar. Então, a abordagem da economia política internacional, que a Susan Strange recupera, né, já estava presente nesses autores anteriormente, e vai ter um segmento, então, um conjunto de autores que se enquadram nessa disciplina de economia política internacional, que não separam a economia de política, não separam poder de riqueza, para analisar fenômenos internacionais, para analisar o sistema internacional, ou para analisar a inserção internacional de um Estado no sistema internacional, ou até para analisar o desenvolvimento econômico de um Estado, de uma sociedade. Pois complementando o que o Maurício falou, e colocando numa perspectiva bem histórica da disciplina, né, se nós pegarmos lá os economistas políticos, né, que originaram a economia política, como William Pett, James Stewart, ou Alexander Hamilton nos Estados Unidos, Frederick List, ou até o Adam Smith, né, esses autores, eles tinham uma perspectiva bem ampla, eles não separavam economia de política e poder de riqueza, eles sempre buscavam uma perspectiva muito ampla, né? E essas questões apareciam interconectadas. Mesmo Adam Smith, que privilegia muito o livre mercado, a livre iniciativa, o individualismo e o cosmopolitismo, né, ele faz uma conexão sobre como isso é uma forma de se alcançar a paz mundial através do aumento da interdependência dos fluxos econômicos, né? Enquanto List, Pett, Hamilton estão pensando uma estratégia de desenvolvimento para os seus países retardatários superarem a sua condição de atraso e alcançarem uma posição mais privilegiada no âmbito internacional, mas sempre com reflexão sobre economia e política, poder e riqueza, Estado e economia, Estado e mercado, né? E o que a gente vai ter no início do século XX, principalmente, né, é uma segmentação de disciplinas, uma especialização, uma separação da economia
e da política, né? Os economistas vão ficar economicistas, né? E o pessoal da política vai pensar política sem olhar para a economia, né? Esse processo de segmentação ou de especialização é uma tendência geral, né, nas ciências sociais, nas ciências de forma geral, e até uma forma dessas disciplinas tentarem se autoafirmar como uma disciplina, uma área de conhecimento que tem um campo próprio, tá? E então o que a gente vai ter aí durante a Guerra Fria, além dessa segmentação, também uma influência muito grande do behaviorismo, a ideia de matematizar, modelizar, a ideia de que a ciência tem que prever o futuro, tem que construir modelos preditivos, tudo isso, o que vai colocar, vamos dizer assim, vai colocar a economia e muitas disciplinas num campo muito mais abstrato do que real, se afastando muito da realidade. Então, o que vai acontecer nos anos 70 é que, para responder esse desafio da questão da hegemonia americana ou da crise sistêmica, da crise do sistema de Bretton Woods, né, a Susan Strand e outros cientistas políticos vão perceber que não é suficiente olhar só do ponto de vista político ou olhar só do ponto de vista econômico. Então, a Susan Strand vai até falar economia internacional e política internacional, um caso de negligência mútua, né, que é preciso ser superado para se entender o que está acontecendo, né? Isso vai acontecer com diferentes perspectivas, uma perspectiva realista das relações internacionais, de uma perspectiva liberal, também de uma perspectiva marxista, vai vir o Wallenstein, o Arrighi, enfim, todos esses autores. Mas vamos dizer que ali no pós-guerra, durante a Guerra Fria, né, os autores de política internacional estavam muito preocupados com a confrontação bipolar no campo militar, né, aquele jogo de poder bipolar, e nesse sentido não olhavam muito para o campo econômico. E os autores de economia, né, seguiram muito essa matematização, modelização behaviorista, né, mas a gente pode ver uma pequena exceção ali na CEPAL, no estruturalismo latino-americano do Prebes, né, com o Celso Furtado também, né. Outros autores também da teoria da dependência marxista também, que vão tentar ter uma tradição crítica, né, que não vai abandonar o lado político, de certa forma, né, mas não vai fazer uma boa conexão entre a questão econômica e a questão militar em si, né, ou a questão militar sempre parece que é uma questão subalterna a um objetivo puramente econômico, né, então não fazem uma conexão tão assim sinérgica e equivalente entre economia política, entre poder e riqueza, como vai acontecer na retomada da agenda de economia política internacional, né? Nesse sentido, até uma discussão se economia política internacional é um subcampo das relações internacionais, né? Já que parte dos autores de relações internacionais, ou se, pelo contrário, seria um campo mais amplo do que relações internacionais, onde relações internacionais e economia seriam subsidiárias dessa disciplina, dessa área de conhecimento mais ampla, que é a economia política internacional, que vai englobar não só economia internacional e política internacional, ou economia política e política internacional, vai englobar geopolítica, vai englobar história, enfim, vai buscar uma reflexão interdisciplinar muito ampla, né? E sempre em evolução, sempre respondendo a desafios, né? Então, durante a Guerra Fria, a gente sofre com esse problema da segmentação, né, da área de conhecimento das disciplinas e que vai ser respondido nos anos 70 ali com uma suposta crise de hegemonia, uma crise sistêmica, né, que vai acabar tendo como resposta essa reflexão mais ampla, né, de economia política internacional e que vem se desdobrando até hoje, sempre em evolução.